Qual chefe de família consegue manter o equilíbrio emocional ao perceber que seu trabalho exaustivo não é suficiente para suprir a despensa da casa? E se a conta não fecha, as brigas se intensificam no lar. Porque a falta de recursos é como um fantasma. Pago aluguel, tenho conta de água, conta de luz e muito gasto com comida, que é um gasto. As coisas estão muito caras, cada vez mais caras. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, atualmente apenas 1 em cada 10 profissões no Brasil consegue vencer a inflação. Isso demonstra que o poder de compra da maioria dos brasileiros diminuiu drasticamente, ainda mais daqueles que recebem salário mínimo. E o que dizer dos que estão desempregados? Na outra ponta, para manter a folha de pagamento, por vezes o patrão se vê obrigado a demitir funcionários. Mas a demissão em massa é indício de que a empresa não vai bem e tem de caminhar para o fim. Embora a inflação e os juros altos sejam ameaças para todos os setores da economia, para essa multidão uma coisa é certa: existe provisão, força e capacitação na maior palestra de prosperidade do mundo. No programa Congresso para o Sucesso, você vai descobrir e entender o porquê que essas milhares de pessoas confiam e não se abalam. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família. Eu quero deixar o nosso SOS à sua disposição, é o 011 3573 3500. Você que me assiste agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina, passando ou não por problemas financeiros. Você precisa de uma direção, você precisa de uma orientação, de sair de um fundo de poço. Você que está assistindo agora endividado, sua vida financeira completamente destruída. O que eu tenho que fazer? Assista o programa, acompanhe os depoimentos, acompanhe as histórias. Eu tenho certeza que esse Deus que é tão grande e tão poderoso, Ele vai dar para você, para a senhora, para o Senhor, uma direção. E por falar em direção, eu quero que você acompanhe comigo a história do Silvano. Esse sim, viveu na miséria, sofrendo, mas mudou a vida dele. Eu usei esse testemunho segunda-feira passada. Acompanhe a história. Meu nome é Silvano, eu tenho 43 anos, vim do Ceará, de uma família pobre, onde passava muita necessidade. Minha mãe e o meu pai trabalhavam na roça, tinha 14 irmãos, e a gente passava muita necessidade, ao qual meu pai tinha que dividir, minha mãe dividia um ovo para 4. E nessa situação eu vim tentar uma vida melhor até para mandar dinheiro para minha mãe sustentar os meus irmãos. E chegando em São Paulo, eu deparei com uma situação muito difícil. Eu tive que enfrentar cozinha de restaurante, lavando panela, limpando o chão, e era uma situação muito difícil. Eu passei por essa situação mais ou menos 1 ano e 6 meses. Tinha semana de eu trabalhar, era das 7 da manhã à meia-noite, né? Todos os dias, a semana inteira, não tinha folga. Deparo até com uma situação muito chata que eu enfrentei, que eu cheguei muito cansado e coloquei uma panela no fogo para cozinhar feijão. E como eu estava com muito sono, eu dormi. E quando eu acordei, os bombeiros estavam na minha porta. Eu fui humilhado lá dentro. Na verdade, eles me tiraram dos setores e acabou que eu perdi o emprego num mês. Eu perdi o emprego, fui mandado embora. Desesperado, quando eu fui demitido, eu perdi tudo e comecei a gastar o restante que eu tinha em rodada de bebida à noite, nas madrugadas, com prostituição, festas e tudo mais. Chegava a gastar de noite aí 500, 600 reais numa roda de bebida, e ali eu acabei perdendo tudo, e fiquei viciado, ao ponto de eu não ter mais aonde morar, de eu não ter mais o que vestir, de eu perder a família, perder os filhos, e fui para morar na rua. Passava de semana na rua, cheguei a passar uns 6 meses na rua. Eu não tinha nada, mas eu ainda tinha um revólver, um 38, bem enferrujado. E ele tinha 2 balas. E aquelas balas eram para minha cabeça. Eu já guardava ela para mim. E naquele dia eu falei, hoje eu vou conseguir fazer isso. E eu tirando a arma, e uma voz dizendo para mim, não faz isso. Luta, ainda há tempo.
E ali eu respirei e eu lembro que eu dormi. Eu dormi aquela noite no pé do poste. E quando eu amanheci o dia, uma pessoa bem conceituada apareceu do meu lado e falou o seguinte: olha, Deus tem um plano na tua vida. Eu falei: plano para mim? Eu quero comer. Eu não quero saber de plano. Eu quero comer. E ali, ele falou para mim: eu tenho um prato de comida para te dar. Eu falei: então, se você tem comida, eu vou contigo. E eu acompanhando ele me levou até a igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu falei: não, aí eu não entro. Aí eles são ladrão. E ele falou assim: tudo bem, nós somos ladrão, mas o que nós vamos roubar de você? E eu pensei ali, me veio a consciência, eles não têm como me roubar. E ali eu entrei. Ali me deu uma alegria, uma paz, um sossego. É como se ele tivesse tirado 200 quilos das minhas costas. Você pode começar de novo, mas você pode também pegar aquele revólver ali e eu te dou uma brusa e o prato de feijão que eu te prometi e você vai embora. Mas se você quer ajuda, eu vou te ajudar. Aquela oração que ele fez foi algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu não conhecia. Eu achei que era uma religião, era algo para tirar dinheiro das pessoas. Mas aquela oração, aquele atendimento, sabe, aquele peso que saiu de mim foi diferente. Na verdade, eu nem lembrei mais de pedir comida, porque eu recebi ali uma fé que dentro de mim ela pulsava, ela chamava a vida de volta. Eu aprendi que pelo caminho da fé eu ia conseguir vencer tudo aquilo ali. E foi justamente naquela reunião que eu aprendi a lutar. Dali eu saí para procurar serviço para me conquistar o meu prato de feijão. E eu conquistei naquele dia. Eu já tinha uma outra visão, eu já me senti mais forte, eu já me senti pronto para lutar em situações que para mim era impossível. Eu vi que algo maior aconteceu comigo. Mexeu dentro de mim, mexeu com toda a estrutura. Ali foi algo que ele já me abraçou. Ele falou: meu filho, eu estou aqui. Eu estou aqui. Você nunca mais você vai sofrer. Depois desse dia, nada se tornou mais importante para mim. O Espírito Santo, ele é a pessoa mais importante que eu tenho na minha vida. Eu posso ter toda a riqueza do mundo, mas o Espírito Santo, para mim, ele tem um peso. E eu comecei a lutar com Deus, porque ali eu tinha certeza que eu já não era mais um frequentante da igreja, mas eu era um filho de Deus. Eu já não era mais um homem, mas eu era o filho de Deus. E eu comecei a lutar com aquela cabeça, com aquela visão, tudo consultava ele, tudo eu perguntava: meu Senhor, eu já não dependia mais do pastor, eu já não procurava mais o pastor, eu já comecei a falar com o Espírito Santo. A minha intimidade com ele, pessoalmente com ele já começou a me dar direção, me dar sabedoria. Eu saí daquela empresa. 3 dias depois eu saí daquela empresa. Eu pedi a conta, eu fui começar numa esquina que era a esquina do rato. Era uma esquina que todo mundo dizia: isso aí não vai para frente, isso aí você não vai conseguir. Eu saí vendendo salgado na rua, comecei na panela da minha esposa, comecei a vender salgado de porta em porta, e eu encontrei aquela esquina ali, uma esquina que ninguém dava nada por ela. E ali eu comecei a vender, eu cheguei a vender R$600 por dia de salgado, coxinha, pastel, fazia fila para comprar. Aí Deus já me deu a ideia, falou: não, você precisa de algo maior. E Deus me mostrou um outro ponto, é aquele outro ponto que eu fui abrir. Aluguei aquele ponto sem dinheiro, porque não tinha condição na época, a mulher confiou, e eu aluguei aquele ponto que era pequenininho, se tornou numa pizzaria. Da pizzaria nós ampliamos, fizemos algo maior ainda, pegamos o ponto do lado, é chamado até o ponto Laberito, mas é um ponto que arrebenta. Deus tem honrado em tudo, e desse ponto que a gente abriu, Deus deu a ideia, a gente abriu outra loja e hoje está uma vida estruturada. Graças a Deus hoje nós temos carro, casa, temos hoje uma vida de qualidade, sou bem casado, tenho uma família maravilhosa. Deus me tirou do Egito, da lama, do lixo, e Ele me fez um homem de sucesso. Não tenho estudo, mas eu tenho tudo. Você que está me assistindo agora e você diz assim: olha, pastor, eu tenho problemas financeiros e eu não quero deixar que esse ano de 2023 termine e eu viva essa mesma situação constantemente. Eu não aguento mais isso. Eu não aceito a ideia de passar mais um ano pagando aluguel, morando de favor, vivendo de cesta básica. Eu não suporto a ideia de passar mais um ano vivendo
nas mãos de um agiota, onde eu empresto de um para pagar o outro, tiro de outro para pagar um que eu devo? É dessa situação que eu quero que Deus me tire esse ano. O ano de 2023, eu tenho dito para as pessoas que têm vindo aqui segunda-feira, você precisa mudar a história da sua vida. Você precisa de uma ideia, de uma direção, aonde você possa sair dessa condição que você está vivendo. Segunda-feira, às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Eu vou colocar agora um depoimento, uma história que eu peguei aqui segunda-feira e daqui a pouco eu volto. Como é que é o nome do senhor? Júlio. Júlio, né? Isso. Júlio, vindo segunda-feira, pacto, aliança com Deus. O que aconteceu? Então, pastor, na verdade, sou empresário da área de segurança patrimonial. Eu tenho uma empresa que ela atua em 3 estados. Nossa matriz é no Maranhão, temos filial no Piauí e no Amazonas. Né? Sei. O que aconteceu? No dia 27 de março agora, que foi na segunda-feira, estava tudo normal, tudo ocorrendo tranquilo. A gente tem mais de 340 funcionários. E aí eu estava trabalhando por volta de 5h30, antes de vir para a reunião, chegou um e-mail para mim, um push, né, do SICAF, é um sistema do governo federal que a gente usa para licitação. E quando eu fui ver, estava dizendo que o nosso cadastro estava inativado. Achei estranho, loguei e fui ver que a nossa empresa tinha sido baixada. Simplesmente cancelaram a nossa empresa. Sei. Fechou. Aí vim para a reunião, normal aqui, né? Cheguei aqui, o senhor deu até uma palavra de Josué 1,7. Né? Seja totalmente forte e corajoso. Corajoso. Eu lembro da palavra. Naquela mesma noite eu voltei e eu viajei para o Maranhão. Encontrei com meu sócio lá, porque lá a gente ficou 10 dias na guerra. A gente fez o boletim de ocorrência que está aqui. A nossa empresa foi baixada em 7 segundos. Em 7 segundos. 7 segundos baixada. 7 segundos a sua empresa deixou de existir. É algo inédito. Nunca tinha acontecido. Sei. Né? E aí foi uma fraude, fizemos o boletim de ocorrência e aí a gente começou uma guerra. A gente entrou, fui na nação lá no Maranhão, que eu tava lá. Aonde você vai, você não quebra o pacto. Não. Né? Então assim, e aí a gente foi, aquela guerra toda, 10 dias. Quando foi essa semana agora que passou, a gente conseguiu uma liminar judicial, a gente conseguiu revogar o ato lá na junta comercial, que foi da Jucema do Maranhão, e daí a gente foi, reativou o CNPJ e tudo mais, e agora nossa empresa está normal. As investigações seguem, né, porque foi uma fraude, ninguém sabe ainda quem foi. Sim. Mas foi uma guerra, uma empresa que a gente trabalha com vigilantes armados, a gente faz segurança de banco no Piauí, da Caixa Econômica, e do nada a nossa empresa fechou. Sim. E a gente foi na junta e falou, e aí, nunca vi isso, nunca aconteceu isso, ninguém sabe de nada, mas usaram todas as nossas informações, assinaram como se fossem os sócios, e foi uma guerra. Mas graças a Deus a gente venceu aqui no altar. Reverteu isso aí. Reverteu, e hoje a gente está funcionando normalmente. O que é essa reunião de segunda-feira para você? Você é um empresário, tem 340 funcionários, tem a sua empresa em 3 estados do Brasil. O que você vê em segunda-feira? Por que você está aqui? O que é essa reunião para você? Pastor, eu tenho um pacto com Deus, né? Aqui a Nação 318 há vários anos, mais de 12 anos a gente está seguindo aqui firme. Eu sou do Amazonas, eu estou aqui há pouco tempo, sou desde janeiro só, né? Mas eu fico viajando, eu também trabalho com licitações públicas, né? Tem uma empresa de licitações públicas que a gente faz no Brasil, também no Brasil todo, e graças a Deus, assim, aqui a gente vem pegar a direção, põe em prática e a gente, graças a Deus... Você percebe um diferencial de você vir na reunião e lá fora? Você percebe que há uma diferença, a bênção de Deus e a força do braço? Sem dúvida, sem dúvida. Sem Deus a gente não é nada. Com Deus a gente... Tanto é que, como eu disse para o senhor, no dia que eu vim aqui, a palavra de Deus, o altar falou com a gente. Ser tão somente forte e corajoso, porque ali a gente teve uma... A gente não estava esperando, estava normal. Trabalhei o dia todo normal. Quando foi 5 da tarde, aconteceu aquela guerra toda, aquela confusão toda. Mas firme que no pacto, seguindo as direções, a gente... venceu mais uma batalha. É verdade. Muito mais vai vir. Amém. Eu vejo isso como um sinal que alguma coisa boa vai acontecer. Por isso que o mal criou essa situação. Amém. E a sua perseverança vai subir aqui para dar o seu testemunho. Amém. Amém? Eu creio. O que Deus fez na vida do Júlio, Ele também vai fazer na sua vida. Você já pegou a sua aliança do pacto? Inclusive, nós temos até as imagens agora das alianças que ficam ali sendo consagradas em cima do altar. Você já tem a sua aliança? Traz ela.
Você não tem, nós vamos entregar nas suas mãos, você vai fazer o seu pacto com Deus e as coisas vão dar certo para você. Eu vou pedir para me acompanhar aqui, olha, segunda-feira nós vamos lutar contra isso aqui. Vai ser o dia do fim do quase. Quase eu consegui sair das dívidas, quase eu consegui comprar minha casa. A minha vida vive, e eu vivo dessa forma. E eu quero colocar um ponto final nisso. Eu te aguardo aqui nessa próxima segunda-feira. Eu vou colocar agora a história de uma pessoa que fez uma prova com Deus. Deus, ele pede tanto para mim quanto para você e todos fazer prova com ele, provar a palavra dele. Deus pede isso, fazei prova de mim. E esse vencedor fez prova com Deus. E Deus mudou a vida dele e vai mudar a sua também, se tão somente você fizer o que ele fez. Meu nome é Jonas Martins Borges, sou empresário e contador. Quando eu comecei na minha vida profissional, eu já comecei desde criança praticamente trabalhando em roça, olaria, né? Eu trabalhei muito tempo na roça de batata, na minha cidade, então eu não tinha carteira registrada, mas lá eu trabalhava bastante lá com os meus pais, que eram responsáveis ali por toda a turma que ele levava para a roça. Tinha o básico e muitas das vezes até faltava, né? Então foi uma situação que muitas das vezes a gente passou de até depender de cesta básica de outras pessoas. Sempre tive um sonho de ter uma vida diferente, né? Eu trabalhava muito para isso, eu estudei para isso, né? Contei com alguns amigos que puderam me dar uma instrução, uma luz. Eu acredito até que foram guiados por Deus para que eles pudessem me ajudar a eu fazer a minha faculdade, porque até então para mim faculdade era algo que não fazia parte da minha rotina. E depois eu consegui um trabalho com carteira assinada numa confecção, que foi meu primeiro emprego formal, né? E ali eu comecei também a estudar à noite. Eu precisava pagar a faculdade, que eu tinha ganhado até uma bolsa, mas eu precisava de recursos. E eu ali, meu salário ele não dava para pagar a faculdade. Então foi uma situação bem complicada, porque o que eu ganhava realmente não pagava nem a faculdade. Então não tinha nem condições de fazer uma faculdade. Consegui uma bolsa de estudos que me sustentou por um tempo ali para que eu pudesse me formar. Também tive propostas nesse meio tempo. Propostas que inclusive eram até indecentes para fazer trabalhos que não eram legais assim, mas que sempre recusei, até porque eu sempre fui criado de uma maneira honesta, né? E querendo ou não, isso não agradava a Deus. A partir do momento em que eu fui fiel a Deus nas minhas primícias, devolvendo para Deus aquilo que era dele, realmente tudo se transformou. Porque a partir dali eu comecei a trabalhar já na minha área, né, que eu estava fazendo faculdade até então. Deus abriu uma oportunidade de eu trabalhar na minha área. E olha só como são as coisas. O meu patrão na época, ele ria de mim porque eu era da igreja, ele ria de mim porque zombava de mim porque eu ajudava a igreja, porque eu dava dinheiro para a igreja. E na verdade isso me deixava um pouco chateado, mas ao mesmo tempo eu sempre me mantive firme. E mesmo trabalhando para ele, eu fazia sempre o meu melhor. Porque eu estava pensando que eu estava fazendo aquilo ali de uma certa forma porque era de mim, o meu caráter era assim. Eu aprendi isso também com Deus, que a gente tem que servir a Deus e as pessoas da melhor forma possível, porque cada um oferece aquilo que tem. Quando eu tive um pacto com Deus e recebi o Espírito Santo, realmente para mim foi um divisor de águas. Então, mesmo naquela condição em que eu era humilhado, injustiçado, Deus sempre me honrou. Me honrou porque essas pessoas que até então estavam me zombando, elas se tornaram meus clientes, porque daquela empresa eu acabei conhecendo o meu sócio e até que eu, em 2012, abri um escritório de contabilidade, juntamente com esse meu sócio que eu conheci nessa empresa. E como são as coisas, né? Deus honra a cada servo seu e ele fez essa honra comigo. Então aquelas humilhações que eu sofria lá atrás, aquelas mesmas pessoas que até então zombavam um pouco da minha fé, o fato de eu ser cristão, o fato de eu estar indo à igreja, tendo pacto com Deus, eles se tornaram meus clientes e passaram a ter uma visão diferente comigo. Embora eu fosse sempre a mesma pessoa, porque eu já tinha Deus comigo, aquilo de uma certa forma me trouxe um sentimento de realização, porque querendo ou não, eu vi a justiça de Deus se fazer na minha vida, porque aquelas pessoas que até então zombavam de mim se tornaram até mesmo meus clientes, passaram a me respeitar, porque eu conquistei um escritório de contabilidade juntamente com esse meu sócio e a gente acabou tendo um crescimento muito grande e eles viram isso. Então, para você ver, não foi uma situação que aconteceu lá no passado que me fez desistir da fé, tampouco me fez me largar, jogar a toalha, muito pelo contrário. Eu lembrei do meu pacto com Deus, busquei a Deus a força, o Espírito Santo me
deu essa força e mesmo estando naquela condição, naquele momento, eu não me fiz desistir. Eu batalhei para que aquilo fosse diferente. Os bens materiais que eu conquistei de lá para cá, nada se compara ao que eu tenho hoje dentro de mim, que é o Espírito Santo, porque desde sempre Ele me fortaleceu. Foi o Espírito Santo que fez com que eu pudesse hoje ter a vida que eu tenho e que nada mais é do que emprestado. O que eu tenho hoje, eu costumo dizer para as pessoas, eu coloco o pé e Deus coloca o chão. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida completamente diferente, uma vida abençoada, né? Hoje eu tenho do bom e do melhor. Eu tenho minha esposa, minha filha de 3 anos. A gente já fez viagens para o exterior. A gente tem uma vida hoje que eu posso frequentar os melhores restaurantes da cidade, como do bom e do melhor. Graças a Deus, a minha vida hoje realmente é completamente diferente do que eu vivia no passado. Então, essa minha confiança em Deus, a fidelidade a Deus me proporcionou isso, né? E além disso, também, hoje eu tenho uma empresa que foi o escritório de contabilidade, cresceu bastante, né? Hoje tem um escritório bem grande na cidade, na principal avenida da cidade. E além do escritório, eu tenho outras empresas também, um outro escritório de contabilidade, tenho uma empresa de gestão administrativa, uma empresa de gestão fiscal e outros projetos que também tem pela frente, né? Graças a Deus, Deus sempre tem dado inspiração a cada dia. Deus tem mostrado a cada dia novas direções e Deus tem me ajudado a trilhar esses caminhos aí e eu tenho alcançado, graças a Deus, cada vez coisas maiores. Eu te aguardo aqui nessa próxima segunda-feira, o dia do fim do quase. Você vai sair dessa reunião com uma mente diferente, com uma visão diferente. Esses problemas que vêm te tirando a paz, isso não vai mais permanecer. Deus sendo com você, cada situação e cada problema você vai resolver. Eu deixo vocês agora com essa mensagem especial, esse convite especial, porque no domingo agora, às 18 horas, vai estar aqui conosco Renato Cardoso e a Cristiane Cardoso, que são os apresentadores da Escola do Amor. Estarão aqui no Encontro das Famílias, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, às 18 horas. E eu faço esse convite a você para que você traga a sua família, para que você que está me assistindo agora venha participar. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção tanto para você, para a sua família e para todos aqueles que precisam de ajuda. Está vivendo um momento difícil, principalmente um processo de separação. Eu faço esse convite para você e te aguardo aqui, neste domingo, às 18 horas. Deixo vocês com essa mensagem e até a próxima. Eu me chamo Leandro, estou aqui com a minha esposa, nós somos de São José e gostaríamos de fazer um convite para vocês, neste domingo, ao cair da tarde, com a presença do Bispo Renato e a Dona Cristiane Cardoso, com a Bênção para as Famílias, às 18 horas, na Catedral da Fé de Florianópolis. Você é o nosso convidado. Neste domingo, o início da semana que transformará o seu lar. A Semana da Família Plena. Veja agora a programação e participe com a sua família. Domingo, 18 de junho. A plenitude de paz com a bênção sacerdotal. Segunda-feira, dia 19, a plenitude financeira no Congresso para o Sucesso. Terça-feira, dia 20, a ministração da saúde plena na corrente dos 70. Quarta-feira, dia 21, a plenitude do Espírito na noite de Cornélio. Quinta-feira, dia 22, a noite do amor total na terapia do amor. Sexta-feira, dia 23, a libertação plena na sessão do descarrego. Sábado, dia 24, o jejum da vitória plena. E encerrando esta semana especial, domingo, dia 25, a bênção para todos os filhos. Participe da Semana da Família Plena, de 18 a 25 de junho, em todos os templos da Universal.